A minha vida virou de ponta cabeça quando eu descobri que tinha depressão. E essa é uma série de vídeos para falar como eu consegui me recuperar. E nesse primeiro episódio eu quero contar de alguns micro hábitos que me fizeram vencer a depressão mais rápido. A primeira coisa que eu fiz foi instituir o banho premium. Mas calma, não cria expectativa demais não. Pra quem já teve depressão, sabe que o simples ato de tomar um banho pode ser um grande desafio. Eu lembro de já ter passado finais de semana sem tomar banho porque simplesmente não fazia sentido na minha cabeça. Quando eu decidi fazer esse banho premium, não tinha nada demais, assim, pode parecer que pra você não tinha nada demais, mas pra mim tinha coisa demais. Era o banho onde eu me obrigava a passar shampoo, condicionador, fazer a barba, cortar as unhas, aparar as sobrancelhas. E eu falei que eram coisas básicas, mas depois que eu fazia isso, me dava uma sensação de alento, uma sensação de cuidado comigo mesmo. E o melhor era uma sensação de que eu merecia me sentir bem, sabe? Quando eu conseguia fazer isso, porque não era sempre, né? Na minha cabeça eu tinha estabelecido que ia ser a cada 15 dias... pra não ser uma pressão de eu ter que toda semana fazer minha barba, porque me pesava, juro pra vocês, me pesava fazer isso. Mas quando eu me comprometi, coloquei na agenda e falei assim, não, a cada 15 dias mais ou menos eu vou fazer esse banho premium, eu comecei a me sentir mais ser humano, digamos assim, ou uma pessoa que não precisava só sobreviver, mas também ter um bem-estar. A segunda coisa que eu fiz foi skincare. Calma, não sai desse vídeo, eu sei que muita gente manda a gente fazer skincare como sinônimo de autocuidado, mas eu já falei sobre isso em outro vídeo aqui, e eu sei que quando eu falo skincare, você que tá na depressão pode achar que é uma coisa muito longe da sua realidade, que você não vai parar o seu dia, a sua vida, você nem tem força pra isso, pra ficar passando um monte de produto na cara. O que eu fazia era um único produto sempre depois de tomar banho. É aqui que eu faço o meu skincare, como vocês podem ver, não tem nenhum glamour e esse foi o segredo para eu conseguir fazer isso. Porque eu não tinha tempo, eu não conseguia pensar em ir no banheiro, colocar uma faixinha no cabelo, lavar meu rosto com água gelada. Não. Como que eu criei esse hábito? Eu falei assim, toda vez que eu terminar de tomar banho, eu vou usar um produto. Isso aí. Tudo começou com apenas um produto. É assim que se cria um hábito. Então eu falava, toda vez que eu terminar de tomar banho, eu vou usar esse produto aqui, que é a vitamina C da Melano CC, que o TikTok me fez comprar, né? Viralizou lá. E quando eu comecei a usar, eu deixava ele inclusive no meu guarda-roupa. Toda vez que eu tirava, toda vez que eu ia colocar a roupa, eu lembrava de colocar isso aqui. E vocês vão ver que é muito rápido. Pronto. Esse era o único passo de beleza que eu tive durante muito tempo na minha depressão, porque era o que eu conseguia fazer. Terminar de tomar banho e passar esse produto aqui. E começou a fazer milagres na minha pele. As pessoas começaram a elogiar muito a minha pele. E eu falei, nossa, essa coisa de usar vitamina C tá dando muito certo. E foi aí que virou a chave para eu começar a usar mais coisas. E foi muito legal, porque eu sentia um autocuidado, como se eu estivesse me cuidando. Começou a ficar divertido esse negócio de skincare. A terceira coisa, ela é menos óbvia, que é lavar a louça toda manhã. A depressão, ela me dava um overthinking muito grande. Eu pensava demais e muitas coisas, a minha cabeça estava muito cheia o tempo todo, o que me deixava muito cansado. É uma sensação de pensar 2 vezes antes de fazer qualquer coisa. E quem acompanha aqui o canal sabe que eu já tenho dificuldades com atividades domésticas, então se você somar isso à depressão, imagina o resultado que isso não dá, né? A minha casa vivia uma bagunça. Então eu passei a não pensar, eu simplesmente não pensava. Eu levantava da minha cama e acontecesse o que fosse, eu ia pra pia lavar a louça. Antes mesmo de escovar meus dentes, antes mesmo de pegar o celular, antes mesmo de fazer qualquer outra coisa. Eu levantava da minha cama e ia lavar a louça. E quando eu fazia isso, quando eu terminava de lavar a louça, eu sentia uma sensação de vitória. Porque o dia tinha acabado de começar e eu já tinha uma tarefa concluída. E como eu moro sozinho, são poucas louças que eu tenho pra lavar, então era uma coisa que eu fazia rapidinho
e eu saía de lavar a louça me sentindo vitorioso. Era muito melhor do que deixar acumular, como eu fazia antes, muitas vezes. E com o passar do tempo, isso foi virando uma parte tão gostosa da minha rotina, porque eu levantava, eu nem pensava, esse era o grande segredo para desenvolver esse hábito. Levantava, não pensava e ia lavar a louça. Aí eu já colocava a água do café no fogo, fazia o café, ia escovar os meus dentes, voltava para tomar o meu café da manhã. E desenvolver essa rotina da manhã me fazia me sentir produtivo pro dia inteiro. E mesmo que o dia inteiro eu não fosse produtivo, eu tinha pelo menos uma atividade concluída. Eu tinha lavado a minha louça. E eu não tô falando isso para você levantar de manhã e lavar a louça, mas eu tô te dando um exemplo de um hábito que você pode criar logo de manhã, sem pensar, porque o segredo para criar o hábito é não pensar, e você fazer e se sentir mais produtivo. Eu acho que você pode tentar com a louça, mas se você tiver alguma outra atividade em mente, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Essa última coisa que eu tenho para falar para vocês é muito importante porque foi um hábito que fez eu me conhecer mais. Eu me descobri muito mais e eu sinto que eu fiquei muito mais inteligente, que foi o hábito de ouvir podcasts. Mas não simplesmente ouvir podcasts ou qualquer podcast. Foi desenvolver o hábito. Lembra que esse vídeo é sobre como eu desenvolvi hábitos. E aqui, mais uma vez, eu liguei uma coisa a outra. Todo dia eu tinha que passear com o meu cachorro. Eu era obrigado a fazer isso porque, tadinhos, né? Eles não tinham nada a ver com a minha depressão e com a minha falta de vontade de fazer qualquer coisa. Então, o que eu fiz? Toda vez que eu ia passear com eles, eu colocava um podcast para ouvir. E isso me ajudou muito, porque eu tinha muita dificuldade de escolher alguma coisa para ouvir. Mais uma vez, a minha cabeça de depressiva era uma cabeça de pensar demais, e era difícil para mim até escolher uma música. E na maioria dos dias eu ia apenas triste com os meus pensamentos, levando eles para passear. E o que eu decidi foi: eu vou escolher um podcast grande, desses podcasts que tem 2 horas, e vai ser o meu podcast para a semana. Por quê? Porque eu saía para passear com eles 2 vezes aos dias, mais ou menos 15 minutos em cada vez, e um podcast grande estaria para eu passear muitas vezes com eles e ouvir a mesma coisa, sem perder o fio da meada e sem precisar escolher alguma coisa para eu ter que ouvir, porque até isso era difícil para mim. E o que eu ouvia, né? Eu ouvia podcasts sobre depressão. Quando eu descobri que eu tinha depressão e o meu principal sintoma era anedonia, que era perder o prazer em coisas que antes eu gostava muito, eu fui pesquisar sobre isso e como isso funcionava no cérebro. E ouvindo os psicólogos falar sobre depressão, sobre anedonia, sobre ansiedade, me fez entender cada vez mais o que eu estava passando. Eu me identificava com várias coisas que eles falavam e eu podia saber que eu não estava no meu normal. E isso foi uma coisa muito importante para eu vencer a depressão, de entender que não era eu tinha um problema, eu tinha uma condição e eu precisava resolver essa condição, eu precisava entender aquilo e trabalhar aquilo para voltar a ser quem eu era de verdade, que eu não era aquele cara cansado, aquele cara que não via sentido na vida, aquele cara chato, aquele cara ranzinza. Muito pelo contrário, eu era o oposto disso e só estava passando por uma fase difícil. E entender a sua mente, entender como você funciona, eu tenho certeza que vai te ajudar a se recuperar mais rápido. A grande mensagem desse vídeo é você desenvolver hábitos que estejam vinculados a coisas que você já faz no seu dia a dia e que você é obrigado a fazer. Por exemplo, eu já tomava banho todo dia, então eu só adicionei no banho uma camada de autocuidado que era cortar a unha. Eu já deixava o cortador de unha ali no banheiro, ficou todo enferrujado, mas valeu muito a pena, porque já estava ali, eu não precisava pensar demais. E obviamente, quando eu saía do banho, eu tinha que me trocar, então ali enquanto eu me trocava, eu já adicionei um passo a mais, uma coisinha a mais, que era passar um creminho na cara que fazia eu me sentir muito melhor. Levantar todo dia e lavar a louça era uma coisa muito bacana porque eu não tinha que pensar. Ou seja, eu já tinha que acordar todo dia, então eu só acordava e ia pra pia. Uma coisa ligada à outra. Eu ia passear com os cachorros, já tinha que ouvir um podcast. Uma coisa ligada à outra foi me ajudando a desenvolver hábitos que melhoraram muito a minha depressão. Usa essa regra.
Se eu fizer tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Então, tem gente que usa assim, se eu for na cozinha, eu vou beber um copo d'água. E isso ajuda a galera a beber mais água, porque toda vez que ela vai na cozinha, ela lembra de tomar água. No meu caso se eu for passear com os cachorros, eu vou ouvir um podcast sobre depressão. Então, usa essa formulazinha para desenvolver hábitos que vão te ajudar a melhorar. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. Se você está passando por uma situação tão difícil quanto a que eu passei da depressão, eu espero que essas pequenas coisas te ajudem. Continua acompanhando a série, né? Porque eu comecei pelas coisas pequenas. No próximo vídeo eu vou falar sobre as coisas maiores, né? Os grandes movimentos que eu tive que fazer na minha vida para vencer a depressão. Te espero no próximo vídeo. Um forte abraço e até a próxima.